Gente, você já enfrentou alguma situação delicada no ambiente de trabalho? Uma piadinha, um constrangimento numa entrevista de emprego, ou um obstáculo invisível para sua promoção, né? Você não consegue avançar na carreira. Ao longo dos anos aqui no canal eu recebi muita mensagem de seguidores contando histórias como essa, e eu achei que já era hora da gente conversar sobre esse assunto. E para isso, eu trouxe uma pessoa muito especial, que é o meu amigo gay, a minha amizade gay mais antiga, e que também é um super profissional, é formado em psicologia, é terapeuta e tem uma experiência de mais de 15 anos em RH de grandes empresas, então é uma pessoa perfeita para falar sobre isso. Meu querido Leiliano Reis. Que prazer, tava sonhando com esse momento de participar no canal. Escuta, conta um pouquinho pra gente como é que você foi parar na área de RH e qual é a importância do RH, do gestor de RH, tanto para os funcionários LGBTQIA+, como para todos os funcionários. Qual é o seu papel? Eu fui pro RH por uma escolha consciente. Eu entrei na psicologia para trabalhar em recursos humanos. A minha primeira opção não era a clínica e acabou acontecendo de descobrir a clínica como uma paixão. E terminando a faculdade, não tive a oportunidade de estagiar, fui para uma oportunidade já como analista em recursos humanos construindo essa carreira. E o principal motivo era entender a importância do trabalho para mim pessoalmente, mas também para promover algum tipo de acolhimento para pessoas LGBTs dentro do ambiente de trabalho. Pensando que 15, 16 anos atrás, isso não era uma pauta, né? A gente trabalhava escondido. Sendo uma pessoa LGBT, para todas as minorias, o meu viés, o meu olhar é diferente. Sendo um psicólogo também, porque eu entendo o que aflige a saúde mental e emocional dessas pessoas, como eu, e também tenho sempre aquele cuidado de pensar o que eu gostaria de ter recebido e o que eu posso fazer a partir do meu conhecimento, do meu talento, da minha experiência para essas pessoas. Então, a grande preocupação era poder acolher e promover diversidade, porque também a gente não falava de vaga afirmativa, não era moda as empresas colocarem a bandeira, tem muito o que ser feito, mas naquela época nem se falava. Para variar, claro, eu abri uma caixa de mensagens lá no Instagram para vocês mandarem as suas perguntas, as suas dúvidas. E a dúvida principal, acho que mostra já quão inicial ainda está esse debate, mesmo nas empresas, que é a pergunta de como sair do armário na empresa. Qual é o momento certo de contar isso para os funcionários ou contar para os seus superiores? Ou não contar, enfim, como é que você enxerga essa situação? Essa pergunta ela é muito parecida com quando eu saio do armário para a família, para os amigos. Não tem uma receita exclusiva. O termômetro é muito pessoal, porque eu não acredito no ser humano separado, né? Eu sou uma pessoa no trabalho, eu sou outra na minha casa. Se você é extrovertido fora do trabalho e no trabalho você está introvertido, em algum lugar você está em sofrimento. A dica que eu dou é sempre mensurar, entender um pouco como que a cultura da sua empresa nesse momento está acolhendo o assunto. Se existem ações, no mínimo, ações calendário, que eu costumo chamar, né? Aquelas mês do orgulho LGBT estão existindo, já tem algum conforto aí. A segunda dica que eu costumo dar é crie uma rede de suporte. Tenha um amigo, uma amiga, alguém no trabalho em quem você confia muito, para que minimize a carga ou o peso de ser uma pessoa LGBT ainda não assumida dentro do trabalho. Aquela dor de na segunda-feira todo mundo fala do seu final de semana e você vai falar que saiu com uma pessoa. Ou você não conta da sua vida pessoal. Isso traz bastante adoecimento. Tendo uma pessoa, duas em quem confiar, vai aliviando a transição. E vai armando essa estrutura, né, de suporte, tanto com pessoas quanto políticas, organizacionais, para daí dar o passo, de fato, de se assumir. Mas não pode ser uma obrigação, né? Você tem que se sentir confortável e seguro da decisão. Acho que é doloroso quando vira uma obrigação. Um dos principais motivos de pessoas LGBTs adoecerem no ambiente de trabalho é que, quando assumidas, elas são exclusivamente pessoas LGBTs. Elas deixam de ser pessoas com outros gostos, talentos, frustrações e tudo mais. E elas viram uma enciclopédia da existência LGBT. E nem todo mundo é letrado ou militante, claro. E não precisa ser, né? Isso também é uma escolha. Muitas pessoas também não se assumem porque não querem virar o gay do escritório. O gay do escritório, né? Fala com ele porque de cultura gay ele sabe tudo e de repente a pessoa não sabe. Menina, você viu o show da Lady Gaga ontem? O cara... Não, eu não vi, eu não acompanho a Lady Gaga, não gosto. Eu já passei por uma situação de uma colega do trabalho, eu já assumido, chegou e falou: meu cabelo tá horrível, o que eu faço com o meu cabelo? E eu fiquei chocado com a pergunta, porque eu falei, cara, eu sou psicólogo,
clínico, eu sou gestor de RH, mas de cabelo eu não entendo. Se a pessoa percebe que o ambiente da empresa, a empresa não está preparada, às vezes a gente está lidando aqui com seguidores, com empresas super pequenas, estão ali numa empresa que são 5 funcionários, 6 funcionários, ele é um dos meios, ele está ali, ou é um atendente de uma loja e tem mais outros vendedores e tem um gerente, e essa é a relação que ele tem com a empresa. Se ele percebe que o ambiente não é favorável, e aí a gente pressupõe que a pessoa, que o ideal seria que ela não saísse do armário, como ela faz? Existe alguma maneira de atenuar essa diferença que você mencionou? Fora da vida, fora da empresa, ele é uma pessoa, lá dentro ele tem que ser outra pessoa e isso causa sofrimento. Tem como atenuar isso de alguma maneira? Eu não sei se atenuar é a palavra, mas um caminho que muitas pessoas trilham é de buscar por justiça no tratamento, né? No sentido de meu desenvolvimento está sendo igualitário, né? Estão promovendo equidade, porque mais do que diversidade é inclusão. Então, se eu não quero abrir, eu tenho que pelo menos garantir que os meus direitos são os mesmos de que qualquer outro colaborador. E quando não, reclamar esses direitos. Então, se eu sentir que eu estou sofrendo algum tipo de prejuízo, porque a liderança ou porque a equipe desconfia da minha sexualidade, que eu ainda optei por não abrir, eu tenho que ter o direito de reclamar o que é meu, né, dentro dessa organização. E relacionamento de trabalho é como relacionamento amoroso, é uma troca, né? A gente ainda tem uma cultura, especialmente no Brasil, de uma memória escravocrata do trabalho, que se eu tô aqui sofrendo, eu tenho que sofrer até as últimas consequências e nunca é uma opção olhar para fora. A primeira opção é começar a olhar para fora e buscar. Eu me posiciono já há pelo menos uns 8 anos, os últimos 8 anos, às vezes que eu participei de uma entrevista de emprego, eu sempre deixo claro a minha orientação sexual com naturalidade. Eu não preciso declarar eu sou gay. Com quem você vive? Com meu marido. O segredo é, primeiro, trazer essa naturalidade sempre num parâmetro que uma outra pessoa traria, mas o olhar é sempre assim, não tá justo, vai procurar outro lugar e sempre filtrar. Hoje em dia, né, tem tantos sites aí, I Love Mondays, no Google, você pode procurar entender o que a cultura da empresa oferece, com perguntas muito específicas, como a cultura da empresa X trata a questão LGBT. Vai ter depoimento e tudo isso dá para você avaliar. Aproveitando que você falou sobre não necessariamente ser um ativista, ninguém precisa ser um ativista ou uma enciclopédia do assunto, o que fazer na hora das piadinhas, na hora das brincadeiras, se a pessoa não se sente confortável com a piadinha, mas também não se sente confortável em confrontar essa situação? Quais são as duas opções aí? Se você for confrontar, qual é a melhor maneira de fazer isso? Se você não confrontar, tem alguma outra maneira de lidar com essa situação? No confrontamento, a orientação que eu sempre dou é ser assertivo e respeitoso, mas posicionar. Se você se sente seguro, se você é uma pessoa que já abriu a sua orientação sexual dentro do ambiente de trabalho, você pode falar objetivamente, né? Essa piada não é uma piada, é ofensiva, isso não teve graça, a gente pode brincar de outra maneira, porque muitas vezes o viés inconsciente dos dois lados, né? De um lado que sempre normalizou e normatizou esses comportamentos, ele vai trazer de uma maneira assim, nossa, mas era uma brincadeira, nossa, era uma piada. Quando você é assertivo, sério e olha nos olhos da pessoa, você tira desse lugar. Eu vi já muitas experiências que pessoas LGBTs respondiam com piada, e aí ficava tudo nesse lugar do humor que não era realista. Eu já vivi uma experiência numa reunião que um diretor de trabalho, contando sobre um evento que a gente estava organizando, ele disse, eu fui pegar um táxi, cada um ia falar sobre a ação do evento. Fui pegar um táxi, quando eu entrei no táxi, era um negão viado. Ainda bem que não deu em cima de mim. Nossa senhora. Fez o combo esse. Meu coração disparou, a boca secou, tal, já queria voar no pescoço dele, mas aí rodou a mesa. Quando chegou, eu por acaso fui o último a falar na reunião. Falei, olha, eu vou falar, eu também sou viado, mas fique tranquilo, porque eu tenho critérios, eu não costumo flertar com todos os homens que eu vejo na minha frente, como pessoas heterossexuais não fazem, né? Cuidado com a fala, porque você foi racista e homofóbico na sua fala. E já pensei o quê? Bom, acabou a reunião, chega a minha carta de demissão, né? Porque é um diretor do negócio, enfim. Foi o inverso. Depois ele me chamou, ele se desculpou na reunião, na frente de todo mundo, me chamou no particular e pediu, inclusive, uma conversa periódica comigo para aprender o que deveria ou não falar. Mas, de novo, eu estava num lugar muito privilegiado, de um cargo de liderança, uma história de carreira. Eu podia correr esse risco. Nem todo mundo pode. Se você não quiser bater de frente com a pessoa por um constrangimento, por um medo de perder o seu trabalho, procura uma fonte com uma denúncia anônima. As empresas criam esses canais de denúncia anônima, formaliza a sua denúncia, não fica refém disso.
Outra pergunta que a gente recebeu aqui é exatamente isso. Como iniciar um grupo de afinidade LGBTQIA+, na empresa? Isso precisa partir do RH, pode partir dos funcionários, de outras pessoas que estão sentindo necessidade desse grupo? Se a empresa ainda não tem esse grupo e você quer começar esse grupo, a sugestão que eu tenho é sempre começar pelo RH. E normalmente, eu particularmente gosto quando é uma demanda que vem interna. Porque a gente vê muito marketing sobre a cultura LGBT nas organizações e aí as empresas começam a replicar ações de outras empresas que não conversam com aquela cultura. Por exemplo, vamos colocar a bandeira na frente de todas as fábricas da empresa. E eu falo, cara, tem gente com medo de se assumir dentro do escritório, eu vou colocar uma bandeira para as pessoas verem que essa empresa inclusiva ela não é de verdade. Tem um outro ponto. Esse trabalho não pode ser visto como um trabalho de caridade. Eu sou uma empresa boazinha porque eu falo... Porque eu aceito os gays. Eu aceito os gays, eu acolho, faço o dia do orgulho, dou bandeira para todo mundo e faço uma festinha e dou lá um café com bolo. Não é isso. Empresas que querem ser sustentáveis e competitivas, elas precisam falar de diversidade. Não é mais uma questão de tá na moda, é bonito falar a respeito. Não, elas perdem, porque você imagina, um grupo de pessoas que pensa igual, com líderes que contratam pessoas semelhantes, vão pensar sempre os mesmos caminhos para resultados. Quando você diversifica e promove a inclusão, ou seja, cria um ambiente de segurança psicológica, naturalmente você vai ter outros caminhos de solução para suas criações. E as empresas que mais promovem diversidade e inclusão, isso é dado científico, são as que mais patenteiam produtos novos e serviços no mercado. Então, acabou a brincadeira. Não dá mais para brincar de ser caridoso, eu sou bonzinho porque eu falo sobre a cultura LGBT, não. Eu incluo pessoas que são LGBTs. Esse é o caminho. Agora vamos falar sobre relações no trabalho. Aqui, relações com outros LGBTQIA+, e aqui tem dois caminhos. Tá. Eu recebi duas dúvidas. A primeira e se eu me envolver com alguém do trabalho, ou se eu gostar de alguém do trabalho, sendo recíproco, qual é a melhor maneira de lidar com isso? Bom, eu acredito que algumas empresas têm políticas ainda em 2023, se assustem, que proíbem relacionamento afetivo amoroso dentro das organizações. Ainda existe isso. Que é uma grande mentira, porque a maior parte do tempo produtivo intelectual que você tem no seu dia é dentro das organizações, a maior chance de você encontrar alguém para se relacionar é dentro do seu trabalho. A dica que eu dou sobre relacionamento, primeiro entender qual é a cultura que essa empresa tem e até questionar essa cultura, você não tem que aceitar se caso seja muito rigorosa em proibir relacionamentos. Eu entendo quando tem conflito de interesses, por exemplo, um gerente se relacionar com um diretor da mesma área, o diretor para que ele reporta. Pode trazer privilégios ali, né? Eu tenho um grupo de 5 gerentes e aquele diretor namora com uma dessas pessoas. O risco dele privilegiar essa pessoa. Tirando isso, como você se relacionaria fora do trabalho é como você se relacionaria dentro do trabalho. Você não vai parar de trabalhar para ficar beijando a pessoa no café da empresa, né? Então, eu acho que é muito nesse lugar. Assim, toma um café no meio do dia, conversa com a pessoa, almoça junto, mas o relacionar em si, afetivamente, amorosamente, eu acho que é como qualquer outra pessoa se relacionaria. Você não entra no escritório e tem 2 pessoas pegando numa mesa. Né? E você não acha que tem um risco de, especialmente considerando que muitos relacionamentos LGBTQIA+, têm curta duração, isso causar um estresse no trabalho? Segura a sua marimba, né? Qualquer outro lugar, né? Você tá na universidade, você teve um caso de 3 meses com um colega de sala, terminou e essa pessoa continua na tua sala, você vai ter que conviver com essa pessoa. Então, é a mesma coisa no ambiente de trabalho, é muito como você lida com seus relacionamentos, com seus rompimentos. É complicado porque pode afetar a sua produtividade, pode expor para as pessoas que existe um mal-estar entre vocês. Você, do ponto de vista como psicólogo e como gestor de RH, não vê problemas em relacionamentos dentro da empresa? Eu acho que não existe um problema, a não ser nesse quadro que eu te falei, né? Se relacionar com o chefe, com o superior. Com alguém acima ou com alguém abaixo, né? Que pode ser assédio também pode ser confundido com assédio. Assédio, exatamente. Eu acho até saudável, porque você tem alguém que você confia, no momento de estresse, de desafio, você pode desabafar com essa pessoa. Agora, a outra pergunta é o inverso disso. Eu recebi realmente, na verdade, mensagens de pessoas que falam, olha, tem um outro gay no meu trabalho e o que eu percebo é um clima de competitividade. Eu não consigo entender por quê, mas existe uma animosidade ali. Tem muitas camadas nessa pergunta aí, possíveis de resposta. Tem uma camada de que nós gays somos colocados tendo que fazer o dobro dentro do ambiente de trabalho, ambiente escolar, na sociedade. Por mais que a gente não queira, às vezes a gente só quer ser mediano para baixo, mas tem uma exigência porque existe uma culpa que a gente carrega inconscientemente muitas vezes de que a gente é menos do que as pessoas, porque
é o que a estrutura social traz pra gente, cultural traz pra gente. Então, a competitividade já começa aí. Então, eu vou competir e os meus maiores competidores eu vou competir mais ainda, entende? É que uma pessoa mediana, eu vou competir menos, mas se tem um colega gay que também tem algum destaque, porque tem mais esforço, tem mais talento, é mais determinado, objetivo, porque vem com essa carga toda social, então a competitividade pode acontecer aí. Eu tenho muito medo de pensar que essa pergunta vem talvez de um viés social heteronormativo, de dizer que você tem que ser competitivo, que você tem que derrubar o outro, passar a rasteira. Então eu sempre coloco esse lugar de assim, não tenta militar sobre tudo, nem tudo é sobre ser gay, muitas vezes é só a natureza humana da competitividade. E tem ainda um outro fator, existe um estigma social de que os homens gays, principalmente, são dóceis, são gentis, abaixam a cabeça pra tudo. Eu, durante minha carreira, ouvi muitas vezes que eu era agressivo. Você me conhece há mais de 20 anos e eu não sou agressivo. Não. Eu sou assertivo. E eu sofria por achar que eu era agressivo. Eu falava, poxa, eu sou tão amoroso, cuidadoso, educado, respeitoso, né? Mas eu sou assertivo. Nunca deixei de dar a minha opinião, de me posicionar sobre as coisas. E isso trazia para as pessoas uma neutralização, de você agressivo me coloca num lugar menor, porque o agressivo tá perdendo. Até que eu fui entender que não, eu sou assertivo. E daí eu comecei a perguntar, por que na minha fala, no meu comportamento, onde está o fato que prova, né, que eu sou agressivo? E as pessoas não conseguiam sustentar. Não me sinto à vontade no happy hour. Geralmente é um bar ou um ambiente hétero. Porém, sinto que estou perdendo a chance de me integrar com os outros. Como contornar essa situação? Aí eu devolvo a pergunta para a pessoa refletir. Você quer se integrar por quê? E se você sente falta dessa integração, mas o que é proposto enquanto atividade não te interessa, eu odeio happy hour com pessoas da empresa. Não nego. Daí eu comecei a criar outros caminhos, né? Então, almoça com as pessoas que você se identifica, participa de ações que cabem, promove o happy hour você, puxa o happy hour você. Por que você tem que ir nesse, que é num ambiente hétero, que não é legal pra você? Chama a galera pra um bar mais friendly e traz essa galera pra, né, a galera que você se identifica. Promove, provoca, puxa, vai você, né? Mas eu acho que o caminho principal é o que você tem de mais prazeroso, né? Onde você se encontra, onde você se conecta com as pessoas. Use isso a seu favor. Não fique esperando um lugar ou espaço, uma atividade que não conversa com você, ser o lugar para você se conectar. Entrevista de emprego. O contratante pode perguntar a sua orientação sexual numa entrevista de emprego? De jeito nenhum. Eu comecei minha carreira em recrutamento e isso é assediador, né? Isso é impossível de ser feito. Não interessa a sua orientação sexual. Isso não tem nada a ver com o seu talento, com as suas competências para a posição. Não é nem para pessoa LGBT, para ninguém você pergunta. Meu chefe não é LGBT-fóbico, abertamente LGBT-fóbico. Mas sinto que ele cobra mais de mim do que outros funcionários que são héteros ou cis. O que fazer? O que fazer é tirar dúvida se é sobre isso mesmo, né? Então, usar termos de comparação sempre pautado em fatos e dados, evitar a sensação. Às vezes o sentir, ele nos confunde porque a gente vem de tantos traumas, tantas dores e perdas e prejuízos ao longo da nossa história enquanto pessoas LGBTs, que a sensação nos confunde. Então pede fatos e dados. Se você viu que o colega que não é LGBT teve um privilégio que você teria direito e não teve, faz uma pergunta objetiva, com fatos e dados. Por que essa pessoa tem esse privilégio e eu não tenho? Tentar, talvez, provocar na pessoa a reflexão. Porque dizer que não é LGBT-fóbico é muito diferente de não ser. Eu aceito gay, mas não fala sobre isso. Ah, eu aceito seu namorado aqui em casa, mas não beija na minha frente. São discursos de, eu não sou preconceituoso, até que você respeite o meu limite e o limite que eu imponho. Às vezes a pessoa é LGBT-fóbica, dói ouvir que e talvez essa não seja a discussão que você vai ter com seu chefe de apontar o dedo e dizer isso pra ele, mas trazer fatos e dados em situações específicas, pontuais, que você se sentiu prejudicado, nomear essas situações e tentar entender e pedir que ele te explique. Se você não ficar convencido, a última etapa é perguntar. Eu sinto que existe essa diferença porque eu sou uma pessoa gay. Porque vem com todos os estigmas, né? Eu tenho que fazer mais que todo mundo, eu tenho que ser mais inteligente que todo mundo, eu tenho que ser mais subserviente que todo mundo. Pede ajuda do seu RH, pede ajuda para até estruturar essa conversa, né? Porque às vezes você tem uma boa relação com o seu chefe, está se sentindo prejudicado em alguns aspectos, não quer criar também um mal-estar. Gente, vocês viram que esse homem entende muito do assunto, fala muito bem, veja só a fluidez da linha de raciocínio, fala muito melhor do que eu, já tá... É isso, né? Também você faz palestra, um monte de coisa sobre isso, então tá preparadíssimo para falar. Se as pessoas tiverem mais dúvidas, quiserem conhecer seu trabalho, ou até quiserem
serem seus pacientes. A gente sabe que você tem um perfil no Instagram que é @Leiliano Psicologia. vai aparecer aqui embaixo na tela, você vai poder anotar, pode conversar diretamente com o Leiliano. E uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui é que você seria um ótimo convidado para vários outros temas. Vários outros, saúde mental, depressão, ansiedade, saúde mental da população LGBT. E é uma boa desculpa a gente poder se ver de novo também. Me super, contem super. aí nos comentários, gente, se vocês quiserem mais temas que eu traga o Leiliano aqui pra gente conversar. E o Leiliano também aproveita e conta uns podres meu, umas histórias que você Bora. sabe do meu passado, enfim. Abafa o caso. Gente, Lei, obrigado demais eu por que estar aqui, agradeço. fico muito É feliz. você. E, gente, obrigado vocês que estão aí. Mandem mais perguntas, mandem mais sugestões, que o canal tá sempre aberto pra isso. Tamo junto. Beijo, gente.